Deus, nossos filhos, juntos adoramos ao Senhor. João, capítulo 5. Eu quero ler o versículo número 14. João 5, versículo 14. Todos acharam, né? Desce a palavra do Senhor. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Vou repetir. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, ou já está curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Só até aqui. Glória a Deus. O evangelista João, ele era um discípulo amado, discípulo que tinha muita intimidade com o Senhor Jesus. Alguns milagres João participou, assim como Pedro e Tiago. Ele era muito próximo de Jesus. E João escreve esse evangelho, assim como Mateus, Lucas e Marcos. Mas João tem algumas particularidades. E ele fala acerca de alguns milagres de Jesus. E ele relata a história de Jesus, para que todo aquele que nele cresça, ou todos aqueles que lessem, crescem que Jesus era Deus. E assim como ele fazia milagres, ele fazia também porque ele era Deus. E João relata nesse capítulo 5, você já vai entender, a palavra diz que é a cura de um paralítico de Betesda. É uma passagem bastante conhecida, mas diz que estava havendo uma festa entre os judeus e Jesus subia para Jerusalém. Os judeus iam para Jerusalém e algumas festas, existiam 3 festas obrigatórias anuais, ao qual eles subiam, do tabernáculo, do Pentecostes, e eles iam, da Páscoa também, eles iam até Jerusalém. Então isso era uma obrigação, os judeus subiam até Jerusalém para essa festa. E diz que lá, próximo da porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres. E esse Betesda significa casa de misericórdia. Havia um lugar que existia um tanque e existiam pessoas enfermas que ficavam naquele lugar. Existiam pessoas coxas, cegos, mancos, paralíticos, que ficavam ali, diz no versículo 3, que neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Por quê? Existia uma crença, existia um momento ao qual dizia que a água se movimentava quando o anjo descia naquele lugar. E as pessoas se acumulavam ali, multidões esperavam esse movimento para ser curado. Só estava ali quem precisava, só estava naquele ambiente que necessitava de uma cura, só estava naquele ambiente, aleluia, quem necessitava algo da parte do Senhor, aleluia, glória a Deus. Diz que uma grande multidão, toda vez que a Bíblia fala de multidão, é 5.000, 2.000, 3.000 pessoas. Estavam ali pessoas acumuladas, pessoas marginalizadas, pessoas criticadas, pessoas discriminadas, pessoas que não podiam muitas vezes estar dentro do templo, pessoas que não podiam estar adorando, não podiam estar glorificando, mas estavam naquele ambiente, aleluia, aguardando o movimento das águas, aguardando o movimento daquele lugar. Alguns estudiosos dizem que isso não acontecia, que era misticismo, mas eu fico com a palavra que diz que porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e ao primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então diz que o anjo descia de certo tempo naquele tanque. Sabe o que eu tiro de lição aqui? Muitas vezes a gente vem para o culto aguardando um movimento para algo acontecer. A gente sai de casa, Senhor, um movimento culto, um movimento das águas, Senhor. Se não tiver movimento, a gente acha que Deus não está no ambiente. Se ninguém falar em línguas, acha que nada está acontecendo. Se não tiver, aleluia, ninguém pulando, marchando, rodando no poder, acha que Deus não está na casa. Aqui diz que de certo tempo um anjo descia naquele lugar. Então eu entendo aqui que não é todo culto. Cada culto é um culto, cada culto é diferente. Mas algo que me chama a atenção é que a presença de Deus está neste lugar.
lugar. A presença de Deus está no culto. Independente de quem está pregando, independente de quem está louvando, independente de quem está, porque diz a palavra do Senhor, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Eu louvo a Deus que Ele está aqui neste lugar. Eu louvo a Deus que Ele se encontra aqui nesse ambiente. Porque a gente não está reunido em outro nome. A gente está reunido no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantas pessoas reunidas aí para fora? Quantas pessoas reunidas assistindo jogos de futebol? Quantas pessoas reunidas na porta de um bar? Mas não está no nome do Senhor. Mas aqui não. A igreja é caminho de Deus. No Senhor. Tem uma igreja reunida no nome do Senhor. Então Ele está presente aqui. Então glorifica Ele, exalte Ele, adora Ele. Exalte o nome do Senhor. Meu Deus. Era um período de festa. Oh, glória. Mas existiam pessoas necessitadas. É verdade. Enquanto tem gente festejando, tem gente chorando. Enquanto tem gente comemorando, tem pessoas sofrendo. E Jesus, aleluia, como o nome daquele lugar de Betesda, Casa de Misericórdia, o dono da misericórdia, o dono da graça, o dono da compaixão chegou naquele lugar. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que todo mundo, aquele que descia primeiro, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Libertação, cura. A cura do corpo, a cura da alma é libertação. Muita gente já faz a libertação expulsar demônio. E tem demônio que sai sem manifestar. E a gente nem sabe, nem vê. Então muita gente vem para o culto de libertação e fala: Senhor, liberta de drogas, liberta do vício. Mas a cura é uma libertação. E Jesus estava naquele lugar para curar. Jesus estava naquele lugar para libertar. Ele está nessa noite aqui para libertar. Eu não sei a sua causa, eu não sei a forma que você entrou aqui, mas o dono da cura está nesse lugar. O dono da cura está nesse ambiente. Aleluia. Oh Deus. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos naquele lugar. A Bíblia nos diz que ele morava ali, mas ele estava ali naquele canto. 38 anos. Alguém devia carregar, alguém devia levar ele, mas diz que há 38 anos ele se achava enfermo. Só que diz que enquanto tem alguém ali no cantinho, alguém ali sentado, alguém ali deitado, alguém ali sem poder se locomover totalmente, diz que Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Peraí. Jesus chega num lugar de um monte de enfermo, um monte de doente, paralítico, mas diz que Jesus sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Jesus sabe a forma que nós entramos aqui nessa noite. Muitas vezes, por ele não responder, a gente acha que ele não está vendo, acha que ele não sabe, acha que ele não vê. E peraí, a Bíblia diz que ele tem 38 anos de enfermo. E Jesus sabe que ele está enfermo há muito tempo. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Então, entenda aqui que antes de Jesus nascer, aquele homem já estava no tanque. Antes de Jesus nascer, aquele homem já estava necessitado. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus já sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Ei, aleluia. Muitas vezes, a cura que eu preciso, a cura que você precisa, aleluia. Ei, Jesus já sabe há muito tempo, aleluia. E você está em Deus quanto tempo nessa situação? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está prestando atenção? Quanta luta, quanta prova. Ei, Jesus já sabe há muito tempo. Antes de você nascer, que você passaria por isso. Aguarda mais um pouquinho. Fica firme, aleluia. Fica firme na presença do Senhor. Há muito tempo. E Jesus faz uma pergunta para ele: queres ficar são? Aí, alguém que está enfermo seria algo lógico. Eu quero, é algo principal. Alguém que está doente, alguém que está enfermo. Jesus faz uma pergunta: queres ficar são? Peraí. Eles estavam aguardando o movimento das águas, aguardando o anjo descer naquele lugar. Mas o dono da cura chegou naquele ambiente. O dono da cura chegou naquele lugar. Meu Deus. Jesus não estava no tanque movimentando as águas, não. Jesus foi direto naquele paralítico. Aqui relata algo que alguém que até queria, mas não diz a Bíblia que ele pediu para Jesus, assim como aquele homem falou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
aquele cego? A Bíblia aqui não diz, assim como aquela mulher que pedia para ela sua filha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, aqui não diz que ele pediu algo para Jesus quando viu Jesus. Jesus é que falou para ele: você quer ficar curado? Você quer ficar são? Tem cura que vai chegar na nossa vida que você não vai precisar falar nada. Jesus vai vir ao teu encontro. Jesus vai chegar até você. Jesus vai chegar até a tua casa. Aleluia! Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Só que Jesus faz uma pergunta para esse homem, e ele estava enfermo e diz: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é movimentada ou agitada, me coloca no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Em vez de responder o que Jesus está perguntando, ele começa a dar desculpa, reclamando que as pessoas não levavam ele no tanque. Tem pessoas que é assim: Jesus está com algo pronto para entregar, mas em vez de responder, está dando desculpa, está justificando por que não foi, por que não recebeu. Aqui diz: quando eu vou, desce outro no meu lugar. Peraí, se ele é paralítico, a gente já imagina logo o quê? Que ele não consegue se mexer. Só que ele diz que quando eu vou, se ele diz que não tem ninguém para levar, agora diz que quando ele vai, então sinal que ele conseguia se movimentar com alguma coisa, sinal que ele conseguia se arrastar. Tem pessoas que entram dentro da casa do Senhor arrastado. Tem pessoas que não conseguem nem entrar de cabeça em pé, entra arrastado, cabisbaixo, cheio de problemas, cheio de luta. Ei, mas Jesus vai ter um encontro contigo nesta noite, aleluia. E ele pergunta para mim e para você: queres ficar são? Aleluia. Quer ser curada? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas por que dessa pergunta? Se eu estou num culto de cura e o Senhor pergunta: quer ficar curado? Se eu estou num culto de libertação, Jesus pergunta: quer ser liberto? Por quê? Porque tem pessoas que não querem. Tem pessoas que são beneficiadas por causa da doença. Tem pessoas que têm atenção dentro de casa por causa da doença. Tem pessoas que, se ficar curado, a família não vai mais visitar. Tem pessoas que, se não tiver dor, se não estiver sentindo nada, o filho não liga. Tem pessoas que, se não estiver doente, estiver enfermo, perde o benefício. Se imagina Jesus perguntar agora: quer ficar curado ou quer perder o seu cartão, o seu passe, porque você tem direito pela sua doença? Ah, vou ter que pagar passagem. Não quero não. Quer ficar curado ou quer perder seu benefício do INSS? Meu Deus, olha aí. Doença crônica. É tão simples. Mas tem pessoas que muitas vezes não vêm na frente para ser curado porque vai ter que sair da sua zona de conforto. Porque Jesus não precisava perguntar. Porque se eu estou num ambiente que pessoas querem ser curadas, e Jesus já sabia que ele estava assim há muito tempo, ele foi tratado naquele momento, porque ele diz: toda vez que eu vou, toda vez que a água é agitada, não tem ninguém que me coloca no tanque. Alguém que é dependente, alguém que reclama dos outros, alguém que reclama de quem não faz nada por ele. Mas ele diz: quando eu vou, desce alguém na minha frente. Espera aí, ele até tenta ir, mas chega alguém antes dele. Mas por não ter ninguém para levar, ele joga a responsabilidade para o outro. Muitas vezes ele quer colocar a culpa no outro pelo nosso problema. Lembra de Zaqueu? Zaqueu não conseguiu ver Jesus por causa da sua pequena estatura. Tinha uma grande multidão. A culpa era a multidão? Não, ele que era pequeno. Por causa da sua pequena estatura. Existia multidão, mas tem gente que pula, tem gente que corre, tem gente que vai na frente. Mas o que? Por causa da sua pequena estatura. E ele teve que subir uma árvore, subir uma figueira brava. Ele resolveu o seu problema. Ele não botou culpa nas pessoas. Está vendo? Eu não consigo ver Jesus porque alguém mais alto sentou na minha frente, porque alguém mais alto entrou na minha frente. Normalmente assim, né? A gente está sentado num lugar e tem alguém que senta na frente e toma a visão toda. A gente começa a reclamar em vez de mudar de lugar. A gente começa a reclamar em vez de tentar resolver o problema. Mas aqui diz: Jesus faz uma pergunta: queres ficar são? E o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: quer ficar são? Aleluia. Quer ser liberto? Glória a Deus. Porque é culto de libertação. E assim como o pastor Dilson falou, a gente ora para quem está em casa, mas tem momento que a gente está dentro da igreja, a oração é para mim e para você. A libertação hoje é para quem está dentro da casa. Aleluia. É para quem está na casa de misericórdia. É para quem está na casa da graça. Aleluia.
Glória a Deus. É um hospital antigo que existia antes do SUS. É um local de cura. Era para ser um lugar de cura. Era para ser um lugar de restauração. Mas muita gente entra enfermo e sai enfermo. Porque prefere ficar com a doença. E diz assim: a minha gastrite, o meu câncer, a minha pressão alta. Tem gente tomando posse de enfermidade. Ela até está com você, mas não te pertence. A minha enxaqueca, não. Eu até sinto enxaqueca. Mas em nome de Jesus, ora, em nome de Jesus, peça ao Senhor, se for da tua vontade, Senhor, tira. Mas não toma posse, porque senão na hora que tiver uma oração de cura e milagre, ou até de porta aberta, pastor Isso. Eu reclamo que eu não tenho, mas quando tem porta aberta eu não quero. Mas o Senhor pergunta: quer ficar sã? Quer ser curado mesmo? Quer ser liberto mesmo? Quer porta aberta mesmo? Jesus diz: então, levanta, toma a tua cama e anda. Peraí, Jesus fez a pergunta a ele começou a dar desculpa, começou a reclamar, botar a culpa nos outros. Jesus cortou o assunto e falou: levanta, toma a tua cama e levanta. Se Jesus continua perguntando, ele vai continuar reclamando. Mas o que Jesus veio fazer naquele momento, aleluia, ele não vai perder tempo. Ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Levanta. Aleluia. Aleluia. Chega de desculpas. Ah, mas eu não posso fazer. Não. Levanta. Toma a tua cama e anda. E logo ele ficou são. Tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Jesus fez vários milagres no dia de sábado. E para os judeus o sábado é um dia sagrado, um dia que eles não trabalham. Mas Jesus não tem dia certo para ele. Ele é o dono do sábado, ele é o Senhor do sábado. Aleluia! E aquela cura aconteceu e diz que ele tomou a cama e foi embora. Era um dia de sábado. E diz que os judeus começaram a questionar, a reclamar, porque era sábado, não era lícito levar a cama. Peraí, quando o homem carregava uma cama, só podia carregar se o enfermo estivesse em cima. Carregar uma cama era considerado trabalho. Então eles viram alguém que era enfermo, paralítico, andando, carregando a sua cama, e eles vão questionar e reclamar que ele está carregando uma cama. Em vez da glória a Deus glorificar, porque alguém foi curado, começou a criticar a maneira ao qual estava acontecendo. E muitas vezes dentro do culto quer questionar a maneira que o culto está tomando, o curso que está tomando, hein? Mas o dono do culto é dele, o culto é dele, o culto é para ele. Aqui estavam indo reclamar, questionar por que ele estava carregando uma cama. Oh Deus! E ele respondeu: aquele que me curou. Ele disse: toma a tua cama e anda. Você imagina, o homem tem que justificar por que ele está carregando uma cama. Em vez de falar: meu Deus, você está curado. Aleluia! Em vez de glorificar, em vez de ter compaixão, misericórdia, falar: quem te curou? Eu quero também ser curado. Não. Eles começaram a criticar, começaram a falar contra, começaram a debater. E perguntou: quem é o homem que disse toma a tua cama e anda? Eles insistindo. E ele não sabia, diz que foram curados, não sabia, porque Jesus já veio retirado em razão. Naquele lugar veio muita gente. Só que diz que depois que esse homem foi curado, é o texto que eu li, diz que Jesus encontra ele dentro do templo. Antes ele não podia entrar por causa da sua enfermidade. Só que agora diz, no versículo 14, que quando Jesus chega dentro do templo, Jesus o encontrou ele. Antes ele não podia entrar. Jesus curou, restaurou, purificou. Só que agora diz que ele está dentro do templo. E Jesus tem um encontro com ele dentro do templo. E diz: eis que já está são. Olha só, Jesus falou para ele: você já está curado, então não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Sabe o que isso quer dizer? Que aquela enfermidade, aquela doença, aquela paralisia era fruto de pecado. Aquele homem estava naquela condição por causa de algo que aconteceu no seu passado. Senão Jesus não precisava falar isso. Só que ele teve um encontro com Jesus dentro do templo. Sabe aquele momento assim: agora eu estou curado, agora eu estou bem, foi embora. Só que interessante que ele foi para o templo, lugar que ele não podia
Ele foi para um lugar onde ele não podia estar antes. Só que Jesus veio dar um recado para ele. Diz: olha, você já está curado. Então, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que é pior do que você não conseguir se locomover? Está vivo, mas está paralisado. Está vivo, mas não pode se locomover. Está vivo, mas está dependendo dos outros. Muitas pessoas estão vivas, mas depende de alguém para dar um banho, para alimentar, para dar um remédio, para colocar uma roupa. E tem pessoas que falam assim: ó, eu prefiro até morrer do que dar trabalho para alguém. E Jesus diz: ó, se continuar assim, dessa sepultura, se continuar assim, acontece coisa pior. O que é pior do que ser paralítico, morrer? O que é pior do que depender das pessoas, descer a sepultura? Ei, aproveita a quitação, aproveita que foi curado, aproveita que foi perdoado, aproveita que foi purificado e continua na presença de Deus. Não peques mais. Lembra da mulher adúltera? Os homens trouxeram aquela mulher diante de todos ali para apedrejá-la, porque era o tipo de morte por causa de adultério. E eles não trouxeram o homem, pela lei teria que trazer os dois, mas só trouxeram ela. E Jesus fala: né, onde estão os seus acusadores? Primeiro eles falaram que pegaram ela no ato, mas eles queriam pegar Jesus de todas as formas, vários momentos, situações, trouxeram questões para que Jesus fosse pego na lei, fora da lei. E Jesus pergunta: onde estão seus acusadores? Ninguém apareceu, o povo foi embora, jogaram as pedras no chão. E ele diz: vai e não peques mais. E algo que me chama a atenção, que muita gente se baseia nesse texto para continuar pregando. Porque ele diz assim: Jesus não fez nada. Jesus falou: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E a pessoa continua fazendo, porque Jesus é misericordioso, Jesus tem compaixão. Mas se trouxesse os dois, o que Jesus ia fazer? Jesus veio cumprir a lei. Ele não fez. Trouxeram só a mulher. E se traz a mulher e o homem? Eles queriam pegar Jesus dentro da lei. Trouxe só a mulher a ser apedrejada. E se está a mulher e o homem ali? Os dois que cometeram o ato. Aí Jesus fala: não, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Muita gente brinca nesse louvor: porque pararam de falar do céu? Porque tantas coisas materiais, tantas coisas físicas, tantas coisas terrenas, que a gente esquece que Jesus vai voltar. Que a gente esquece que precisa ter uma vida santa. Que a gente esquece que precisa ter uma vida em santidade para guardar o Senhor Jesus. Ele diz: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Você já está curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dentro do templo, dentro da casa de Deus, dentro da igreja, Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Lembra de onde eu te tirei? Você já estava curado. Você já estava são. Lembra que você estava largado? Lembra que o inimigo brincava com você? Eu fui e me apresentei até você. Eu te curei. Eu te sarei. Agora você tem a oportunidade de estar dentro do templo fazendo até a minha obra. Mas não faça de qualquer maneira. Não faça de qualquer maneira. Você já está são. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aleluia. E diz no versículo 15: aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. A partir daquele momento que Jesus fala com ele dentro do templo, ele tem aquela identidade de quem o curou. Ele vai falar com os judeus que Jesus o curou. Foi Jesus que restaurou. Aleluia, louvado seja Deus. Assim como aquela mulher samaritana, após o Senhor falar: chama o teu marido, ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, teve 5, que você tem, não é seu, é seu amante. Ele fala, depois que ele tem esse encontro, ela deixa o cântaro e volta para casa.
Só que ela vai anunciar Jesus para todos daquela cidade. E diz que depois que ela fala de Jesus, eles querem também conhecer. Se todo aquele povo vai até o encontro do Senhor, ela deixa o cântaro naquele lugar. Ela tem um encontro com o Senhor Jesus e vai falar com os seus. E todos aqueles que querem reconhecer, querem conhecer Jesus e vão até onde Jesus estava. Ela necessitava de uma água, mas o Senhor ofereceu água viva. Aleluia! Uma nascente de água que não tem fim. Aleluia! E ela foi anunciar Jesus para todas aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me curou, o Senhor me restaurou, o Senhor te restaurou, o Senhor te salvou para você pregar, para você anunciar, para você falar de Jesus, para quem está necessitado, para quem está caído, para quem está ferido, para quem estava igual você no passado. Hoje somos novas criaturas, aleluia. Quantas pessoas precisam ouvir de Jesus através da minha vida, através da tua vida, e a gente recebe oportunidades que não quer, que não vai fazer, mas Jesus te chamou para fazer a obra, Jesus te chamou para pregar, Jesus te chamou para anunciar, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Pecado é transgredir a lei, é você mudar, errar o alvo. Você está indo para uma rota que não é o caminho do Senhor. Aí eu pequei, pedi perdão, mas se continuar nessa mesma rota, não adianta. O caminho, o final é morte, é inferno. Se arrepender é você voltar, é você mudar a rota, é mudar o caminho. Mas tem pessoas que continuam pecando. Isso se chama iniquidade. É a prática constante de pecado. Como eu falei antes, com a enfermidade, pessoas têm pecado de estimação. Isso eu não consigo largar. Isso eu não consigo fazer. Isso eu não consegue mesmo. Só o Espírito Santo. Só o Senhor. Se nessa noite tem algo que não consegue tirar, que não consegue se libertar, peça ajuda de Deus. Peça ajuda do Espírito Santo, porque sozinho não dá. Tem coisas que teu irmão não vai poder fazer por você. Assim como aquele irmão falou, não tem ninguém para me levar, não tem ninguém quando eu vou nessa noite. Tem causas que é só Deus que pode fazer. Aleluia. Então entrega na mão dele. Entrega na mão do Senhor. Porque Ele pode todas as coisas nessa noite. Aleluia. Não há impossível para o nosso Deus. E Ele entra neste lugar. Aleluia. Ao nosso encontro, ao nosso favor, para nos restaurar, para nos libertar, para nos salvar. Amém. Que essa frase fica na tua mente. Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí você vai pensar, o que é pior do que já aconteceu comigo? O que é pior? Não tenta não. Não tenta fazer para saber o que é pior. Somente obedeça a voz do Senhor nessa noite. Agradeço pela oportunidade.